É muito interessante, né, Lu? Quando a gente começa a entender que precisamos também falar sobre saúde. Afinal de contas, enquanto mulheres pretas, nós sempre estivemos cuidando dos outros. E nunca paramos para poder nos analisar, para poder nos cuidar, para poder nos amar. Por isso, é mais do que necessário que a gente crie espaços de acolhimento. E de acolhimento entre gerações. E eu queria chamar ela, Dé Bastos, que é da Publicis. E ela vai nos ajudar, com outras tantas mulheres, a entender um pouco mais sobre a importância de debater sobre saúde mental. Você aí está cuidando da sua cabecinha? Está entendendo quais são os seus processos para além dos seus pensamentos e corporeidades? Por isso, eu queria chamar esse bate-papo mais que necessário. Bora lá? Que massa! Olha o poder dessa roda. Não tenho nem roupa para estar neste rolê. Não tenho mesmo. Olha quem está aqui. Tudo fake news. Ô, gente, que massa. Obrigada a todo mundo que está presente. Vamos começar essa conversa, porque ser mulher preta e ter cuidado com saúde mental, com bem-estar, é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa fácil, é um negocinho bem fácil, bem suave, super fácil lidar com isso. Por isso que eu estou aqui com essas três potências que dispensam apresentação, né, dona Paty de Jesus? Mas conta para mim, a gente estava procurando aqui conversar com vocês e foi muito fácil, porque eu sigo vocês, eu estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. A gente é amiga, né? A Para de gente é graça. amiga. Vamos fazer umas fofocas. Não, mentira. Eu sou das três, inclusive, maravilhosas. Paty, esses dias eu vi um post seu, estou fazendo uma cópia aqui, porque estava escrito assim: não existe mudança sem desconforto. Você é uma mulher que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Entre elas, você é mãe, que é um negocinho suave, facinho, tranquilo. Vem cá, conta para mim, essa preocupação com saúde, com bem-estar, isso veio também desde sempre ou veio através de algum desconforto? Não, quando a gente fala de cuidado, principalmente da saúde mental, eu acho que é um lugar até me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acho que é um lugar até meio novo para nós, mulheres pretas, sabe? Totalmente. É tirado até com um certo privilégio, né? Quando você consegue dar conta de tudo e ainda cuidar da saúde mental. Eu acho que a gente tem 2 pontos aqui. Esse é o primeiro. E o segundo, que no Brasil, a saúde mental ela também não é levada... ou não é levada muito a sério, ou é tido como uma coisa supérflua, né? A gente não se aprofunda da forma que deveria. E, durante um bom tempo da minha vida, eu surfei nessa onda de acreditar, primeiro, que era uma coisa... sabe? Que frescura, né? Porque é o que fazem a gente acreditar. E, depois, esse lugar de, poxa vida, não é para mim. É um lugar de muito privilégio, porque eu tenho tanta demanda, eu tenho tanta coisa na frente, que a saúde mental, eu não estou falando da física, que eu também acho importante, mas como eu venho de um lugar que eu fui atleta e tudo mais, então eu tinha inconscientemente esse lugar desse cuidado, sabe? Dentro do que eu podia, eu comia bem, me alimentava bem, eu não bebo muito pouco, eu fumo nada, sabe? Então, são coisas assim que são minhas. Eu nunca parei para... eu acho que o fato de eu ter sido modelo muito tempo também, sabe, me auxiliou, de alguma forma, dentro do meu possível, cuidar da forma que dava. Mas, voltando para a saúde mental, que eu acho que é mais importante de tudo aqui, até para exercer a maternidade de uma forma um pouco mais... um pouco mais plena, um pouco menos culpada, né? Que essa palavra... Tem como fazer isso com menos Amiga, culpa? eu acho que dá para a gente... Às vezes, eu tento assim, depois que eu conheci a minha terapeuta, que é uma mulher preta e tem mais de 70 anos... então, assim, Já ela é passa esse quase contatinho, né? ela é quase uma... Então, assim, você começa a ver as coisas de formas diferentes e quando ela é uma pessoa extremamente engajada, até politicamente falando, então ela te faz ver coisas do tipo, uma coisa que eu parei para pensar depois que ela falou assim, olha, esse lugar de maternidade que você tenta exercer, ele é relativamente novo para as mulheres pretas, porque as mulheres pretas são aquelas que foram cuidar do filho dos outros, enquanto a aldeia está cuidando dos seus. Então, você cuidar do seu filho exclusivamente também é uma coisa nova para a gente. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe?
Então, assim, você ter uma pessoa dessas cuidando da sua saúde mental também faz sentido e vale a pena, porque, às vezes, dependendo da pessoa que você escolhe, se ela não sabe do teu corre, se ela ela te atrapalha mais do que te faz andar para frente. Né? Então, tem isso também. Eu acho que ter uma mulher preta olhando e te analisando, e, enfim, eu não sei que nome a gente, né, cada um fala de um jeito, eu acho que é fundamental. Nossa, é um presente, né? Imagina, um griot de 70 anos, incrível. É engraçado você falar sobre isso, sobre como que a gente não está acostumado com esse olhar para a saúde mental, até por conta dos estereótipos. A gente é forte, não é? A gente aguenta tudo, não é? Só que não, né, Lu? Só que não. Só que não. Inclusive, eu que sou fã, sou seguidora de Lu. Lu sempre demonstra as vulnerabilidades na internet, principalmente quando a gente está falando de saúde mental, quando está falando da ansiedade. Eu sou total show ansiedade. Eu sou da hashtag show ansiedade da Lu. Cara, sempre foi assim, sempre foi fácil falar da vulnerabilidade. E eu queria saber qual é o impacto que você tem na vida das pessoas. Eu sei que você tem na minha, mas as pessoas te escrevem sobre isso? Gente, é muito louco. Primeiro que é isso, esse assunto é muito novo para a gente. Acho que o que a gente tem em comum aqui é que todas nós crescemos com aquela coisa de você precisa ser a melhor, você precisa estar sempre bem arrumada, você não pode sair da linha. Então, acho que esse é um discurso que uma mulher negra ela não cresce achando que a vulnerabilidade é para ela. E isso me adoeceu, porque eu passei 32 anos da minha vida achando que eu tinha que estar sempre perfeita ali no trabalho, achando que eu não podia questionar, que eu não podia dar minha opinião de fato, que o meu crescimento ali na minha carreira, a partir do momento que eu começasse a me posicionar, eu não ia mais ter aquele espaço. Então, a gente ficou muito tempo calada, e é isso, eu adoeci, eu tive um burnout, aliás, eu tive vários burnouts, crise de ansiedade. E aí foi nesse momento que eu olhei e falei, com terapia também, falei, não dá mais. E quando eu adoeci, isso sim, gente, foi o ano passado, tá? É super recente. Eu olhava, eu trabalhava em redação, eu olhava e ninguém falava sobre isso. Você não via nenhuma mulher preta falando sobre isso abertamente. A gente conversava entre a gente, mas ainda assim num lugar de, será que é isso mesmo? Será que a gente pode estar doente? Doença mental? Não, né? Porque a gente olha para trás, nossas mães, nossas avós, nossa família. Ali, eu tive muita dificuldade em casa para falar para minha mãe, para minha avó, gente, eu estou doente. Porque não cabe na vida delas isso, porque a sociedade colocou isso para a gente. Então, na época, eu ainda trabalhava em revista, eu trabalhava na Vogue, e eu era editora de beleza e wellness. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse espaço e eu vou falar sobre isso. Eu, Luanda, vou dar a minha cara ali e falar, sou profissional dessa área, mas não está tudo bem. E está tudo bem, não está tudo bem. Sabe? E a recepção foi muito surreal, porque é isso, as pessoas olhavam para mim nas redes e falavam, Lu, obrigada, eu estou sentindo essas coisas, mas eu não sabia exatamente de onde vinha. E é muito louco que eu vejo, assim, eu passei praticamente a minha vida inteira desconfortável comigo. Eu sempre tive ansiedade, eu só fui descobrir isso ano passado. E hoje eu não quero mais viver desconfortável, sabe? Eu não quero que ninguém passe por isso, porque é muito ruim, atrapalha a gente. Eu estava sempre pensando ali no futuro, eu estava sempre pensando no pior do meu futuro, porque também existe o racismo que não deixa a gente pensar muito além, né? Então, o meu burnout foi muito nessa minha transição de hoje ser jornalista independente e influenciadora. E quando eu virei influenciadora, eu falei, esse é o meu nicho, porque as pessoas elas precisam ouvir alguém falando abertamente. Eu fui no Roda Viva segunda-feira e eu falava para a galera, porque você chega lá, a Cris sabe, você chega lá, está todo mundo ali na pompa. Ai, né? Todo mundo fingindo que está tudo certo. Amiga, eu estava morrendo.
tudo, eu ia desmaiar, e eu precisava falar. Eu falava, gente, eu estou passando mal, eu estou muito nervosa. Isso não significa que eu não estou preparada. Eu estava preparadíssima para fazer o que eu precisava fazer. Mas eu estava nervosa, eu estava ansiosa. Não é uma situação comum para mim. Então, eu recebo muito esse feedback de, ai, que bom que você está falando, porque às vezes a gente chega no lugar e acha que a gente precisa, eu vou fingir aqui, porque está todo mundo tão tranquilo. E não, exato. Ai, posso quebrar o protocolo? Vai. É porque Tem protocolo? A mesa é Não cheia de tem. amiga. eu sou sempre essa pessoa, amiga. que inferno. Eu tô aqui assim. Ô, Lu, e aí eu penso assim, não sei se faz sentido, mas o lado bom da pandemia, se teve um lado bom da pandemia, eu acho que foi a gente se olhar nesse lugar, porque eu também cheguei num lugar quase aí, na pandemia. E aí não tem para onde você correr, né? Porque aí você estava isolado, você estava... Eu acho que o lado bom da pandemia foi a gente poder assumir esses lugares, sabe? Exatamente. Que ajudou ou não. Não, mais ajudou fácil, né? muito, Dizer, ajudou não tô bem. muito. Eu acho que, inclusive, em relação ao mercado, e isso falando por mim, eu estava ali numa trajetória que eu queria aquela ascensão, então eu aceitava tudo. Sabe, o famoso token, eu aceitava porque eu queria crescer. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, eu sou maior do que isso daqui, eu não preciso mais passar por essas situações. E aí foi quando eu comecei a falar, e agora posso estar aqui sentada, porque eu não levantava da minha cama. O silêncio, a gente ficar, não vou falar, não vou me posicionar, adoece, de fato. Então, acho que a pandemia tem total relação nessa mudança, e da gente estar aqui agora também falando sobre Pelo isso. amor da Deus, aí eu choro vendo os seus stories, mas aí tudo bem que ninguém vê aqui, eu não posso, Lu, então você pode parar, porque eu já... Né, a gente não precisa disso, aí eu já aqui, desesperada. Não pode, não pode por causa do make maravilhoso que as meninas fizeram, só por isso que eu não vou chorar. É porque isso toca muito, né? A gente nesses espaços, né, dona Cris? A gente nesses espaços é só choro, e é muito difícil. E aí, eu acho que você vai falar alguma coisa, mas queria só já emendar na pergunta para ti, porque você é outra, né, minha filha? Você pariu um adolescente, do nada, a mulher pariu um filho de... Quantos anos tinha? 14. Chegou com 14 anos, tinha restaurante, mais a carreira, mais jornalista, mais não sei o quê. A sensação que eu tenho, quando eu assisto você, quando eu acompanho a sua vida, quando a gente conversa, é que você está sempre rodando em muitos pratinhos. Mas, ao mesmo tempo, você está sempre falando sobre autocuidado. Como é esse equilíbrio? Eu acho equilíbrio uma coisa complicada, porque equilíbrio gera um eu não equilibro estresse, nada, né? cai prato o tempo inteiro. Então, mas a sensação que a gente tem é isso. Assim, como é que uma pessoa consegue ter tantos pratinhos e, ao mesmo tempo, falar de Essa é uma autocuidado? sensação mentirosa que as redes sociais fazem com que você tenha sobre mim, de que eu dou conta de tudo, de que eu sou perfeita, de que eu nunca erro, porque eu só posto as coisas maravilhosas. E, de vez em quando, eu vou lá e abro a tela e falo que meu filho de 14 anos que eu adotei, que é lindo, maravilhoso, incrível, me deixou com muita raiva porque não voltou para casa. Mas isso é 1%, 2% de todo o conteúdo. Você vai ver, só tem foto linda, até porque se eu postar no feed as minhas dores, muitas vezes as pessoas não gostam. O conteúdo não vai. Mas essa pergunta... Desculpa, eu acho que a gente que é dessa geração, a gente também está cansada de toda hora ficar cansada, sabe, batendo numa certa tecla. Né? Também, da gente, porque a nossa realidade é uma realidade de muita dor. Nós somos gerações, a gente não vem de uma história linda, de herança, de uma vida confortável. A gente vem de muita luta, de ver os nossos pais, a nossa família lutando muito. E a gente... Olha que louco, quando a Luana estava terminando de falar, e ela falou de silêncio, e silêncio é um assunto que foi abordado por muitas feministas negras, né? Alice Walker, Bell Hooks... elas falam do quanto a gente precisa falar, como diz a Conceição Evaristo, estilhaçar a máscara do silêncio, para que essa fala nos trate. E para que essa fala não permita também que o nosso silêncio seja uma arma na mão dos nossos opressores. Porque isso é utilizado contra nós. Se a gente não fala que está pesado para mim, você está me machucando, essa maneira de me enxergar como uma mulher preta, forte, o tempo inteiro, que não pode chorar, que não pode dizer não a um trabalho. Cara. Eu tenho uma conversa muito foda com a Renata Hilário, que é minha sócia, que a gente tinha uma época que a gente aceitava tudo quanto era trampo.
E aí chegou um momento que a gente falou, cara, Renata, não está dando mais, né? E a gente se deu conta de que a gente nunca tinha tido oportunidades e a gente achava que se a gente não aceitasse aquela, Todas não ia nós. vir outra. Todas nós. Porque a gente vem da escassez. Todas Putz, nós. se eu não aceitar, quando que vão me convidar? Nunca me convidaram. Sabe? A gente começou a aceitar, e aí caímos na onde? No burnout, queimando até o fim. E assim, nós, mulheres pretas, quem vai se importar com a gente? A gente mesmo. Porque o mercado não está nem aí, ele só quer sugar, ainda mais nesse momento que é vantajoso, né, falar diversidade, que deveria ser uma oportunidade da gente repensar um Brasil muito mais democrático e pleno para todos, se tornou tendência. E digo mais, essa tendência, somos uma geração de transição. Eu sempre digo isso. Se você for contar, eu sempre brinco do PIB, né? O PIB preto tá todo aqui, ó, tá aqui na gente, tá ali do outro lado. Somos poucas e somos as primeiras. Isso também tem um lugar de que a gente pode errar menos ainda. Porque não, a gente errar. A gente não pode errar. Não pode Porque, errar. assim, se a não é nem Paty menos errar, ainda. se a Paty errar, ela leva todas as mulheres Leva pretas todas, juntas. Se a é. Débora errar como publicitária, ela... Olha, a gente tentou. Tá vendo? A gente colocou, eu dei chance, mas não deu tá certo. vendo? Então, vamos voltar. Esse é o fato de que a gente não consegue, por causa das opressões que a gente sofre, responder pela nossa individualidade. Nós não somos vistos Perverso. como humanos, então a gente não pode errar enquanto indivíduo. Quando a gente erra, é um coletivo. É o coletivo que errou. Nossa, se a gente faz alguma coisa errada, ai, nossa, contratei aquela preta, tá vendo? Deu errado. Ai, nem chama mais. Ai, nem chama. Já perverso. deu Não, errado. assim como opinião, né? Se a gente tem uma opinião diferente, mas estão brigando até entre elas, como se a gente não pudesse. Duas pessoas Pode que não divergir. concordam. Não pode, né? Tem que o tempo inteiro ter a mesma posição. E graças a Deus que a gente pensa diferente, que a gente se comporta de maneira diferente, porque é assim que a gente aprende uma com as outras, é assim que a gente se complementa, é assim que a gente faz um todo. Quem está assistindo não está vendo que coisa mais linda que é essa plateia aqui hoje, gente. Que incrível. Está lindo nós quatro aqui, todas as outras mulheres que estão sentadas aqui. Aliás, agradecer a Juliana e a Priscila por ter feito esse encontro. Ai, vocês Vocês arrasaram. salvaram a minha saúde Perfeito. mental. A minha de da hoje. semana também. Olha. Salvar, por favor, faça outra semana que vem, tá? A gente podia fazer um clubinho, A né, saúde gente? mental delas é que não vai aguentar. Eu acho que a gente tem que fazer essa confraria O clube é preta. necessário. E você sabe que assim, o que tem me ajudado muito a equilibrar esses pratos é me unir cada vez mais a outras mulheres como nós. Então, eu e Débora, nós estamos num grupo que a gente sai para almoçar uma vez por mês, jantar uma vez por mês. Tem Sempre um outros evento, encontros. né? A gente sempre fecha o restaurante, é o caos. Os brancos pira. Pira mesmo. Mas é muito bom, porque assim, nem sempre a gente vai falar de dores. Muitas vezes a gente quer falar de amores, às vezes a gente quer falar de filhos, a gente quer falar de dificuldades, mas a gente enche a também cara, a gente enche quer a falar cara, besteira. Quer falar de dinheiro, E quer chorar falar de também. futilidades. E chorar também. Vou, com a minha mestre da vulnerabilidade, vou abrir uma vulnerabilidade. Ontem a gente foi no jantar desse e, às vezes, a gente passa por coisas que a gente precisa ficar se explicando o tempo todo. Quando eu dei de cara com aquelas mulheres pretas que estão numa situação muito parecida, você não precisa explicar. Aí eu caí no choro. Na mesma hora que caí no choro, elas me deram um prato de comida. E aí eu comi e eu comecei a rir, sem nenhuma explicação, sabe? Sem nenhum pedido de desculpa, sem nenhum filtro. Então, nós não somos iguais, nós somos plurais entre nós, mas a gente tem muita coisa em comum, que às vezes num olhar, numa fala. Então, se você tiver essa oportunidade, se conecte com gente parecida com você, que num olhar... A Lu, eu te mandei um inbox, eu acho que eu escrevi uma frase e a Lu disse, eu sinto a mesma coisa. Pronto, eu já respirei e dali segui. Ó, o nosso tempo aqui é curtíssimo. Alô, Amanda, dá um jeito nisso, tá? É uma palhaçada, me dá meia hora para conversar com essas mulheres maravilhosas. Mas, ó, como a gente é do negócio, a gente faz acontecer, me ajuda com dicas possíveis. Como é que a gente pode dar uma dica possível de como ter um cuidado com a saúde mental, com o autocuidado? Olha, eu vou falar o que funciona para mim, né? Porque às vezes é possível para mim, não é para todo mundo. Eu acho que se a gente tiver uma condição financeira, porque é uma vantagem, né? Não dá nem para falar em privilégio quando a gente é preto, de investir numa terapia, isso faz muita diferença. E para mim tem feito muita diferença uma terapeuta negra. Né? Isso facilita muito mais o meu entendimento sobre o que eu estou falando, né, sobre mim.
encontrar alguns minutos no dia para parar, respirar, sabe? Parar, sentar, respirar e pensar. A gente vive um momento também que estão jogando em cima da gente essa rotina do acorda 5 horas da manhã, medita, faz yoga, toma chá. Isso funciona para algumas pessoas. E tem algumas pessoas que têm essa rotina e isso é válido para elas mesmo. E eu acho incrível. O que não pode é a gente acreditar que isso vai resolver as nossas questões. Porque nem sempre vai, né? Mas, de repente, um exercício físico e falar. Cara, você sabe que assim, eu entrei nessa maternidade. O Rafa, aliás, meu filho hoje faz 18 anos. Já 4 anos que a gente está juntos, né? E eu entrei, gente, eu vim 4 toda anos. abusada com essa blusa, eu não sei se meus peitos estão de fora. Mas se Gente, tiver também, não tem problema. Gostosa, Então, olha pera, isso. É que eu estava com medo de sair. Então, pronto. Olha isso. Agora foi. Agora eu me senti mais à vontade. Quando Era isso que estava me prendendo. E o Rafael faz 18 anos hoje, ele chegou na minha vida aos 14 e foi muito difícil, porque essa ideia romantizada da maternidade, ela está tanto na biológica quanto na adotiva, né? Essa coisa de que eu olhei para o meu filho, ele olhou para mim, a gente se apaixonou e descobriu que as reportagens contam essas histórias, né? Meu filho que me escolheu, e não foi assim. E foi uma jornada muito foda. Você imagina, você tem um adolescente de 14 anos dentro de casa, que nunca foi amado, que nunca imaginou que ia ser benquisto, construir esse amor. E uma das coisas que mais valeu na nossa construção de relacionamento, que eu acho que vale para tudo na vida, é dizer o que a gente está sentindo. A gente, muitas vezes, esconde o que a gente está sentindo, ou por medo de magoar o outro, ou por não querer entrar num embate. E, para mim, foi muito valioso. Então, assim, olhar, às vezes, para o meu filho e falar assim, eu estou com raiva de você, eu te amo, mas, nesse momento, eu estou com raiva de você. Você me fez passar raiva. E fui aprendendo a falar para ele que eu comecei a falar para o outro. E, cara, sabe quando o outro fala coisas que não me agradam? E aí, às vezes, eu tinha essa coisa de, vai ficar um clima. Não, você dá licença, porque, desculpa, eu não sou obrigada. Não permitir que o outro me machuque. Criar barreiras, isso tem salvado a minha vida, o meu dia a dia. Agora, os pratos, amada, vão cair, vão quebrar, vão despencar. E aí, eu deixo cair, porque eu não dou conta de tudo mesmo. Não dá, ninguém dá conta de tudo. Não dá para ser mãe solo, ser apresentadora, ser mestre de cerimônia. Ser bonita ainda tem a beleza. Inteligente, a nossa inteligência, né? A gente precisa alimentá-la. Dá para andar num salto todo desse dia. tamanho e ser bela. Não, hoje deu, ontem não deu. No evento de ontem foi tênis, né? Então, eu acho que, para mim, tem sido isso. E tu, amiga? Nossa, eu estou ouvindo aqui, me identifico com, sei lá, 100% quase. Uma coisa que você falou, que, para mim, é o que funciona, é a palavra possível. Isso a doutora Isildinha me ensinou também, que é para de querer a excelência, tipo, para de querer ganhar o Oscar todo dia, toda cena, você não vai ganhar o Oscar toda cena, sabe? Você pode fazer o que for, você não vai ganhar. Então, eu faço um exercício, porque aí tem uma outra pegadinha também, que é uma vida inteira, né? Vocês estão falando de 30 e tantos anos, eu sou 45 anos, assim. Eu tenho 18. Então, são 45 anos querendo entregar excelência e sendo cobrada a excelência. Então, não adianta... ser na primeira alguma coisa. Primeira mulher preta, não sei o que lá. Primeira mulher preta, não sei o que lá. E sabe uma coisa que rola comigo e com você? É a demora no reconhecimento da excelência do nosso trabalho, Você entendeu? Pati. Ainda tem isso. Eu sei que isso rola com Você você, porque eu ser te a leio, eu te primeira- acompanho. A gente não, né, demorar amiga, que a gente tem 20 18. anos para Pra chegar, reconhecer uma para parada reconhecer que uma alguém faz coisa ali que alguém em um faz dia. em um dia, 5 minutos. Exato. E mal E esse feito. Porque exausto. esse lugar da mediocridade não nos é reservado. A Não, gente tem que ser não perfeito mesmo. o tempo O tempo todo, inteiro. cara. Uma coisa, e aí esse negócio do Perfeita. possível, e aí você falou de uma parada que é de você não começar a falar não para umas coisas. Tem uma coisa que eu já falei, eu vou falar de novo, está muito ligada à maternidade, que eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha 2 meses e meio, amamentando. E eu voltei, eu não queria ter voltado. E eu voltei porque eu falei assim, cara, é um lugar que nunca vão me deixar ocupar de novo. É um lugar, tipo, de protagonismo, que eu... Sabe? Tipo, uma bobagem, que eu só me feri. Eu só me machuquei, eu só me feri. Eu não queria estar naquele momento, eu não deveria estar naquele momento. Eu não tinha condição física, psicológica, mental, para estar fazendo aquele trabalho naquele momento. E eu fui.
E eu entreguei excelência. E Mas a que preço, não, né? bom, não, e só mais um job, Só mais sacou? um job. Só mais um job. Então, assim, Para não. eles, né? Porque para você o preço fica. É sobre isso. E se você fala não? Você vai tipo, não, então, esse lugar que uma mulher branca talvez não tivesse que passar E a por gente, isso. se for para falar não, às vezes é com muito medo, porque a gente não sabe quando que vai vir um outro convite, Você entendeu? que E aí outra eu, oportunidade. sabe, eu me É coloquei... perverso, né? É, muito. É E eu, perverso. uma das coisas que eu prometi para mim, dentro dessas coisas do possível, eu só vou fazer o que é possível. A partir de agora, a outra metade da minha vida, eu vou viver dentro das minhas possibilidades. É sobre isso. Eu vou respeitar a minha pessoa. Chega de respeitar os outros, sabe? Agora eu vou respeitar a mim. É sobre isso. Maravilhosa. Você tem. A gente nem. Vambora, Nossa. Lu. Vambora, amiga. Não, A mas gente é tem isso. 18, a gente não tem esse tempo todo que elas falam. Para E de aí, graça. Bora. É isso, eu acho que o respeito diz muito. E o que me ajudou demais foi quando eu parei de me comparar, porque as redes sociais fazem isso com a gente. A gente se compara o tempo inteiro. E o que a gente já até trouxe aqui, às vezes até a gente que trabalha com isso esquece que aquilo é um recorte. Você escolheu postar aquilo, sabe? Então, eu criei a minha hashtag #ansiedade. Num primeiro momento, eu queria que as pessoas começassem a se exercitar para a ansiedade passar. Quando o tempo passou, eu entendi que aquilo funcionava para mim e que o show ansiedade, na verdade, é você entender o que te traz para o presente, o que te faz parar, acalmar. Então, acho que é muito a questão da comparação, sabe? Se eu estou falando, ai, gente, estou aqui na minha bicicleta fazendo show ansiedade, não é para você fazer também, é para você parar e falar: como é que eu vou chegar nesse estado que a Lu está, sabe? É na bike? É lendo? É caminhando? Enfim, parar de se comparar. Nossa, o meu é vendo desenho animado. Acabou, velho. Não vou embora. Pronto, Dé, não vou. Vamos eu continuar. queria aproveitar, então, já que você falou que a gente vai mana. continuar, porque é importante a gente lembrar, cara, a gente está num grupinho, num grupo de pessoas que é muito seleto. Nós estamos numa bolha. É uma bolha. Porque uma as bolha. mulheres negras são o maior grupo populacional no Brasil, são 28%. E a gente sabe que chegar a pensar nelas mesmas, a maioria das mulheres negras que estão por aí, é a coisa mais difícil que tem. Porque a gente está num momento em que o Brasil vive uma quantidade imensa de pessoas que não sabem o que vão comer à noite, que dirá se vai dar para pensar em saúde, em pensar... E, assim, é lógico, a gente tem que produzir e pensar nas mulheres que têm as mesmas condições que a gente, mas sem deixar de levar em consideração na perversidade que está sendo promovida, né, pela ausência de políticas públicas, pela seletividade do sistema judiciário brasileiro para a maioria das mulheres pretas desse Onde país. 66% da população carcerária feminina é de mulheres pretas. Então, é exatamente sobre isso. A gente vive dentro de uma bolha também, a nossa bolha, porque nós somos poucas, mas existe muito além do que a gente vive, mas também não dá para a gente, com os nossos bracinhos, resolver todas essas E demandas. você sabe uma Eu coisa ia que falar aconteceu? sobre isso Não sei se também, de acontece com tipo, vocês. da gente, porque a gente tem a mania de querer resolver O problema um de todo problema que não mundo, foi a que não é gente que nosso. criou, né? Que começa daí. A gente sente, obviamente, mas eu acho que a gente fica com um peso tão grande, enquanto as pessoas não negras estão ali só estão assistindo a gente assistindo. tentar Assistindo, se virar, total. né, E sabe nos o que já 30? aconteceu comigo? Muita vergonha, por exemplo, de dizer por aí que eu faço terapia, vergonha de dizer que eu invisto em cuidados, às vezes uma dificuldade de falar nas próprias redes sociais, de ficar pensando que isso é inacessível para a maioria das pessoas. Eu tinha vergonha, por exemplo, de dizer que eu saía do país. Se uma mulher preta viesse perguntar para mim: nossa, que linda sua blusa, onde você comprou em Nova York? Nunca que eu ia responder isso. É uma dificuldade, até quando a gente ascende economicamente, de entender que lugar é esse que a gente isso. ocupa. Porque não tem ainda. Porque a gente ainda está construindo. Peraí, Jude Jesus, Débora, sua doida, acabou o tempo. Ó, vou ter que acabar. Ah, não, velho. Poxa, deixa eu responder. Poxa, ó. Brincadeiras à parte, essa é uma tecnologia que a gente tem de se divertir, ainda mesmo que com dor, a gente se diverte. A minha dica é para que
a gente tente cair menos nas armadilhas. É possível, mas para isso você precisa parar de viver no automático. Viver no automático é a forma como a gente sobrevive. Ontem, na minha terapia, com uma mulher preta braba pra caramba, ela disse, tá bom, chegou até aqui sobrevivendo, né? Mas quando é que você vai começar a viver? Então, essa é a minha dica prática. Tenha um prazo para você parar de sobreviver e pare de cair nas armadilhas. Se junte às mulheres incríveis, mesmo não sendo iguais a você, porque isso é bom demais. E estamos aí, estamos acessível, estamos nas redes. Eu nem vou falar desse povo, né? Esse povo é tudo chique, tudo dá para encontrar esse povo. E vamos, que a nossa luta continua. Eu amo vocês. Também amo vocês. Obrigada.